Bom dia, pessoal. São 9 horas e 21 minutos do sábado, dia 23 de abril de 2022. Sou Fernando Guimarães, astrólogo e educador e tradutor. Falando aqui dos estúdios da Astro Cabana em Campinas, São Paulo, mas eu sou carioca. Eu acho que da Gema, mas dizem que não porque nasci na Ilha do Governador. De qualquer forma, o Rio está em festa por causa do carnaval atrasado. Fica esquisito o carnaval acontecer depois da quarta-feira de cinza, mas isso é bem típico de Urano, né? do simbolismo do planeta Urano. Então, estou fazendo essa transmissão ao vivo, e quem me conhece primeiro sabe que eu gosto de usar o outro link, o YouTube, ou enfim, aonde permita a gente compartilhar a tela, compartilhar mapas, porque eu sou visual e tem muita gente que é também. Quem é auditivo, acho que fica feliz com assim. E quem é sensorial, né, sinestésico, então é pior ainda, porque a pessoa precisa pegar uma apostila, escrever, rabiscar, levantar, fumar, beber água, tomar café, voltar, sentar, então isso é difícil, né? É uma questão pedagógica e a gente fica limitado pela tecnologia, mas também tem que dar graças aos deuses, porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui conversando, né? A longas distâncias, áudio e imagem. Enfim, o que eu quero conversar aqui um pouquinho, né? E eu vou concentrar no relatório que eu vou falar, então desculpe se eu não acenar e dar boas-vindas para quem está entrando. A gravação vai ficar aqui, depois eu vou tentar passar no YouTube. E vou fazer não sei se live ou um vídeo pré-gravado, para também, eu tenho mais seguidores do Astro Cabana, de lives no YouTube, porque facilita muito, né, passar o link para as pessoas. Enfim, depois a gente passa para o Facebook, vocês conhecem lá, eu tenho 2 páginas, tudo agora está chamando de alguma forma Astro Cabana, que é uma palavra só, com K no meio. Astro Cabana. Então tem Nando Astro Cabana, tem no Facebook, tem no blog, tem em todo lugar. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, são 2 coisas. Primeiro, eu já faz alguns bons anos, se eu não me engano 4 anos que eu comecei essa pesquisa de uma técnica descoberta e aplicada, estudada, pesquisada por professores dos Estados Unidos, uma delas foi a minha professora, e aqui na América do Sul eu sabia que acompanhei num congresso nas eleições de 2014 com o grande astrólogo argentino Adolfo Gerez, né, que é, inclusive, especializado em astrologia mundial, política e da coletividade. Então, o que eu vou falar aqui pertence à astrosociologia, à astrologia mundial, porque não é astrologia natal, nós vamos falar sobre um indivíduo, né? Essa pesquisa tem a ver, da minha parte, com a observação da Lua progredida secundária, né? Progressões secundárias da Lua em declinação, não em longitude da eclipse, né? Em declinação norte ou sul, se aproximando dos picos e vales, que são as declinações máximas. Isso depende de quando a pessoa nasce, porque pode estar dentro dos limites da eclíptica ou fora dos limites da eclíptica, né? E o SolarFire, o software que eu uso, dou aula sobre capacitação de uso das técnicas do SolarFire, e também sou revendedor aqui do software da licença oficial aqui no Brasil. O SolarFire produz um gráfico muito simpático, por isso que eu gostaria de mostrar, né? Se eu fizesse um malabarismo aqui, eu poderia até mostrar, mas eu não vou fazer. A tela do computador está aqui embaixo, tá? Então, vocês me desculpem, vai ficar lá no YouTube. De qualquer forma, é o seguinte, a gente usa, e isso é o primeiro limite que o pesquisador barra é nos seus pré-conceitos, né? Então, por exemplo, se existe pesquisa com relação a uma demografia ou população de religião X ou Y, tem pessoas que não gostam. Se você faz uma pesquisa com relação a eleições do partido X ou Y ou Z, tem pessoas que, quando diz que como se fala, o partido ou o candidato da oposição ou de que você não gosta vai ganhar, né? Freud explica isso melhor do que eu, de qualquer pessoa.
E então isso acontece também com duas coisas, né? Um que eu amo de paixão, que são os desfiles das escolas de samba. Começou no Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo, né? Uma expressão popular muito forte, hoje dominada pelo comércio, enfim, né, pelos conglomerados de mídia, mas há uma grande parte da minha educação na área da história do Brasil e do mundo e da literatura foi feita através das letras do samba enredo das escolas de samba, né? Que quem é que não sabe isso na educação, até estudando inglês, que letra de música ajuda a memorizar e etc. e tal. Então, isso é a minha gratidão com todos que participam dessa produção, né, voluntária das escolas de samba. E as escolas de samba tiveram uma fundação, não é? Não sei se por uma inscrição, alguma foi, primeiro desfile, que em cada pessoa, né, a astrologia mundial, cada pega uma data. Eu peguei as datas no Wikipedia, da fundação das escolas de samba, e tem funcionado bem. Não tem hora de nascimento, então essa técnica ela é boa para trabalhar sem hora de nascimento, porque existe uma diferença entre declinação e longitude, ou seja, o passo diário da Lua, onde é que está a Lua, e o ascendente. Na declinação, a gente não usa o ascendente, só a Lua, né? E o passo dela é bem pequenininho em declinação, ela é grande, chega a 14 graus em longitude. Desculpa o linguajar técnico, né? Mas estudantes e colegas astrólogos vão entender, eu só estou explicando o processo para quem tem curiosidade. Então, a gente já fez isso com as escolas de samba no passado, e agora eu e meus alunos e colegas pesquisadores estamos fazendo, na medida do possível, no nosso tempo livre, a pesquisa com as escolas de samba desfilando, e vamos apresentar aqui. Só que tudo embaralhou, né? Esse mês de abril está bem movimentado, né? Começam os eclipses, a gente tem agora o segundo turno das eleições na França, amanhã, a gente já fez. A previsão, gente, é para testar se a técnica funciona. Não é para te dizer que eu sou ótimo astrólogo, abençoado por Deus, que eu acerto todas, não. É que uma técnica funciona ou não funciona, precisa ser melhorada ou combinada com outras técnicas. É só isso, tá? Se a previsão acontece, é mérito da técnica. Se ela não acontece, é demérito do tradutor semiótico, né, que ainda não dominou toda a técnica, todos os detalhes. É sem falsa modéstia. Gente, outra coisa que tem preconceito pior que as escolas de samba e o Oscar é o BBB da Rede Globo, né? Eu não assisto porque não gosto, eu teria outras ideias para fazer um tipo assim de programa, não precisava nem ser em confinamento, né? Mas, enfim, sobre... é uma experiência sociológica, mas o preconceito deixa a gente um pouco afastado. De qualquer forma, é interessante para testar essa técnica da declinação da lua progredida, mesmo sem saber da hora do nascimento dos concorrentes. Então foi isso que eu fiz, né? Porque o que é bom sobre o desfile da escola de samba e o BBB é que tem data para começar e data para terminar. Então isso fica muito fácil para se calcular a lua progredida secundária para aquelas datas, para cada um dos concorrentes, escola de samba ou do BBB. Então é isso que eu vim compartilhar aqui com vocês, tá? Deixando os preconceitos à parte. Bom, então, o que eu vou falar hoje um pouquinho tem a ver com o BBB, que já está terminando, e a gente fez aqui. Eu utilizei essa técnica, né, que eu estudo, da declinação, mas eu tenho colegas, né, o Gui Salviano e o Guilherme Salviano, e o Gerson Filaschi, da Tradicional, grande professor também, os dois astrólogos, eles usam nessa pesquisa de premiação os trânsitos dos nódulos lunares, que significam que os eclipses que acontecem num eixo do signo do zodíaco. E a gente já sabe que o eixo agora está o eixo do nódulo lunar está no eixo zodiacal de Touro e Escorpião. Terra e água são fixos, regido por Vênus, Marte e modernamente por Plutão, né? A cabeça do dragão está, o nódulo norte ascendente está em Touro e a cauda, o sul, está em Escorpião. Independente, né, acho que todo mundo sabe que o eclipse solar e o eclipse lunar pode acontecer junto com a cabeça ou junto com a cauda, em qualquer um dos signos, né? E sempre acontece na lua nova ou na lua cheia, na lunação, tá? Então é isso que a gente vai observar o ano inteiro. A outra coisa é são as curvas de Saturno, que o professor, estou fazendo o curso com José Maria Gomes Neto,
né? Recomendo, é complexo, mas é muito interessante. Então tem as curvas de Saturno e tem os detalhes. Então eu fiz lá, ele me ajudou a corrigir, né? Para vendo as fases em que estão cada um desses concorrentes, mesmo sem saber a hora de nascimento. É uma técnica também que funciona bem sem a hora de nascimento. Os trânsitos e os nodos, a gente só usa o signo solar, que já ajuda bastante, mas ajudaria se tivesse o signo ascendente também, coisa que a gente não tem de alguns desses concorrentes, tá bom? E basicamente é isso. Então eu vou falar. Foi interessante porque eu já soltei essa figura, esse gráfico, já comentei com alguns colegas no WhatsApp, principalmente, acho que foi, não sei se foi no Facebook. São colegas, né? São colegas astrólogos e não astrólogos, bastante leais e aceitam de bom grado a posição, a função de guardiões dos resultados, né? Só para receberem essas análises, esses relatórios, antes das eleições ou da premiação da escola de samba ou do BBB, para a gente acompanhar, tá? Então é uma coisa que está registrada, pode ser registrada em cartório, como eu falei, não é a ênfase agora, não é? Fazer o tipo de comprovação. Mas nessa escala a gente tinha na semana passada 5 finalistas do BBB, por exemplo, né? E eu coloquei aqui mais ou menos em ordem, porque eu trabalhei primeiro a declinação que eu uso da Lua progredida, não é? Então, os que tinham boas chances só nessa técnica, sem hora de nascimento, se tiver hora de nascimento, é muito melhor, gente. A gente conseguiu dos candidatos às eleições da França, né? Então fica muito melhor, você pode trabalhar com outras técnicas, com trânsitos e outras técnicas tradicionais. Mas enfim, na declinação, o candidato que se chama PA, né, acho que é Paulo André, está com uma boa chance, tá? E na declinação da Lua. E o Douglas também, porque ele está com uma declinação bastante alta, né? E o que estão ali na média, o Eliezer aparece na média, né? Na média da declinação, das oportunidades, e o que estão abaixo da média, ou declinação baixa, perto do Equador, que é declinação grau zero, né? Está o Arthur e o Pedro Scooby. Então, em último lugar, eu coloquei o Pedro Scooby, né? E coincidentemente, ou não pela técnica, ele foi eliminado esses dias atrás aqui. Então, agora sobraram 4 candidatos, acho que no domingo sai mais um. E depois ficam os finalistas para a premiação de terça-feira, né? Se não tem uma intervenção política, não é, não astrológica lá nos bastidores, né, de manipulação, como já aconteceu em eleição nos Estados Unidos com George W. Bush, e aqui na Câmara dos Deputados também houve isso, os candidatos eles ganham quando estão ali na mudança do Equador, do grau zero, indo da declinação norte ao sul. Mais uma vez, desculpa pela parte técnica, pessoal. Então eu coloquei assim, né, que as oportunidades de irem para a final era do Paulo André e do Douglas. O que estão ali brigando com a zebra é o Eliezer e é o Arthur, que podem ser indicados, né? Amanhã algum deles vai ser eliminado do jogo, e o Pedro estava lá. Se a gente tivesse acesso a essas datas de nascimento desde antes do início do BBB, do jogo, a gente poderia usar todos os candidatos. Eu esqueci agora se são 19, 16. Já fiz isso e funciona, é interessante também. Não na sequência em que eles são eliminados, né? Porque, como eu disse, a gente não tem a hora de nascimento, e então fica difícil utilizar outras técnicas, tá? Bom, então eu levei em consideração por quê? Porque na fase de Saturno tem o Paulo André, se eu não me engano, o Eliezer, o Arthur e o Pedro Scooby também estavam numa curva de Saturno, do José Maria, dessa técnica, estava com boa indicação. Só que nos trânsitos dos nodos lunar, Douglas está com o Sol em conjunção larga, vamos dizer assim, né? O trânsito de nodos, que vai começar agora dia 30, mas é depois, né, do BBB, os eclipses, os nodos lunar de Touro e Escorpião, estava com o nodo sul, a cauda do dragão. Tá? O Arthur está com sextil ao Sol, mas a gente nunca pesquisou trânsito de nódulo lunar ou eclipse em sextil 60 graus com o Sol. Tá? Os outros estavam com
quadratura, 90 graus, ao sol de nascimento. Então, não dei a pontuação. No final, então, eu fiquei em termos de declinação, dizendo que realmente pode haver uma zebra, pode haver uma manipulação, mas é um estudo da técnica. Oi, Claudinei, agora estou vendo o pessoal que está chegando. Eu agradeço todos a presença de vocês e a atenção de vocês. Então, era só o que eu tinha que falar com relação ao BBB. A gente vai terminar de fazer o estudo das escolas de samba, vamos publicar ou vamos fazer a live, o vídeo também. E das eleições já foi feito pelo grupo, né? Então já há a indicativa, desde antes do... A gente postou e falou com os colegas desde antes do primeiro turno, né? Que estava um empate técnico, mas com a liderança do Macron e que ia se aumentar depois do primeiro turno para o segundo turno, que é o que a gente espera que aconteça amanhã. Né? E depois, mais adiante, lá em junho, julho, agosto, por aí, setembro, a gente vai fazer as mesmas coisas com os candidatos, já com as chapas fechadas, com os vices, tudo lá. Né? Se ninguém morrer ou for matado, a gente tem, como as eleições de 2014, lembra que aquele avião do Eduardo, esqueci lá de Pernambuco, né? Caiu, aquelas coisas todas. Então, a gente tem bastante condições, porque a maioria dos candidatos tem certidão de nascimento com hora de nascimento. Então tem um grupo bem grande, né? Estudando é uma coisa interessante, tanto a nível cívico, né? A nível político, como a nível astrológico também. Então, muito obrigado pela atenção, era isso que eu queria falar, e depois eu vou mostrar o gráfico lá no Astrocabana no YouTube, e talvez num artigo do blog, que aí eu já posso publicar. Para quem assinam meus grupos, me seguem nos grupos do WhatsApp, ou do Facebook, na página pessoal, ou na página da Astrocabana do Facebook. Então, um bom... Oi, chegou aqui uma amiga, Fernanda também está aqui, chegou a Matar, Mônica, amiga de Minas, então agradeço a presença de vocês, já deixei gravado, daqui a pouco está aqui, acho que não ficou, não tenho aqui reloginho não, mas acho que não deu 15 minutos. Obrigado, pessoal, pelo apoio, deixem algum comentário, isso sempre ajuda a gente, um bom fim de semana, e bom carnaval, boas eleições, bom tudo, né? E hoje também a gente está comemorando o dia de um santo padroeiro muito importante também, festejado no Rio de Janeiro. Um abraço, tchau, até breve.